Olá, estimados alunos do cursinho JB, cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos, através da Coordenadoria da Juventude. Aqui sou o professor Cláudio Roberto, sou professor de História do Brasil. Vamos para a nossa aula de número 4. Trazemos como tema geral, nessa aula de número 4, ciclo da mineração no Brasil, século XVIII, o século da extração de ouro e também de diamantes. Como bem podemos observar nessa imagem, a presença de ouro em barra, também ouro através de pedras brutas e diamantes. E desse lado, aqui, percebemos a figura que nos faz lembrar os bandeirantes. Isso mesmo, desde o século XVI, já existia a figura dos bandeirantes. Eles faziam parte de expedições que partiam para o interior do Brasil, pelo sertão, à procura também de riquezas minerais. Eram as bandeiras de prospecção. E sua maioria partiam da capitania de São Vicente, São Paulo. E assim foram esses bandeirantes paulistas que entre os anos de 1693 a 1695 encontraram as primeiras jazidas de ouro no Brasil. Ouro de aluvião, isso mesmo. As primeiras jazidas foram sendo encontradas nas proximidades de rios, leito dos rios, isso. E assim, os mineradores, com a sua mão de obra escrava, utilizavam aí a correnteza desses rios e riachos para a lavagem do ouro, se utilizando desse instrumento, um prato fundo cone, para a lavagem do ouro. E a região aurífera, qual foi a região do ouro no Brasil? Atuais estados de Minas Gerais, sul da Bahia, Goiás e Mato Grosso. Essa foi a região aurífera. E quando as informações começaram a circular na colônia, em outras regiões da colônia, e também começaram a chegar em Portugal, notícias da descoberta desse ouro, ocorreu o que nós chamamos de Corrida do Ouro. Um intenso deslocamento populacional de outras regiões da colônia, norte, nordeste e sul para a região aurífera, como também de Portugal. Forte migração. Essa grande migração portuguesa, todos com o sonho do Eldorado, de enriquecer, essa intensa imigração fez a população da colônia aumentar em um século 10 vezes, saindo de 350 mil para 3 milhões e 300 mil pessoas. Essa era a população da colônia que aumentou em um século. Assim, com essa intensa imigração, os bandeirantes começaram a se incomodar com a presença desses forasteiros, os quais eles nominavam de emboabas. A presença forte desses forasteiros provocou intensos conflitos na região, que ficaram conhecidos como Guerra dos Emboabas, 1708 e 1709. Motivo: disputa entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros pelo controle dessas jazidas. E o resultado da guerra foi intervenção das autoridades portuguesas. As autoridades não queriam esses conflitos porque iria atrapalhar a extração. E para as autoridades portuguesas, quanto maior a extração, maior o Estado português ia garantir o seu imposto. Era importante a extração do ouro para salvar também a economia portuguesa, o déficit na balança. E assim, a coroa enviou tropas para pacificar a região, concedendo direitos iguais de extração. Os bandeirantes paulistas se sentiram traídos, episódio que ficou conhecido como Capão da Traição. Uma grande luta, os paulistas foram sendo derrotados e começaram a sair em busca de novas minas, novas jazidas em outras regiões e acabaram encontrando ouro em Goiás, no Mato Grosso. Essa foi a Guerra dos Emboabas, um conflito ligado à questão da mineração. Desse modo, a coroa portuguesa entende de criar um órgão
para fiscalizar a extração de ouro, para organizar e fiscalizar a exploração de ouro com a intenção de garantir a parte do rei. Isso mesmo. Assim, no ano de 1702, a coroa portuguesa criou a Intendência das Minas, que seria o órgão fiscalizador. Com a criação da Intendência das Minas, o regimento garantia o seguinte: quem encontrasse uma jazida teria que imediatamente comunicar à Intendência das Minas, cujos fiscais enviados de Portugal, pessoas de confiança do rei, para garantir a parte do rei. Então, quem encontrou uma jazida teria que comunicar a esses funcionários, esses intendentes, para que os mesmos pudessem ir até a jazida, demarcar a área da jazida, dividir em 3 ou 4 lotes, conforme o tamanho da área. O descobridor da jazida teria direito apenas a um desses lotes, que eram chamados de datas, os lotes. O descobridor teria apenas direito a uma data, e as demais datas eram leiloadas. E um critério principal a definir aquele que venceria no leilão, aquele que conseguiria uma dessas datas em leilão, o principal critério era a quantidade de escravos. Quanto mais escravos um minerador apresentasse, maior a possibilidade dele obter uma data dessa em leilão. A intenção era, quem tinha muita mão de obra, porque iria extrair muito ouro, para garantir a parte do rei, que era 20%. Isso mesmo, o quinto do ouro, 20%. Estabelecido lá no foral, naquele documento que o capitão donatário tinha recebido. Determinava que 20% de qualquer minério que fosse encontrado deveria ser destinado ao pagamento de impostos para a coroa. Assim, cabia à Intendência das Minas trabalhar nessa organização e fiscalização. Apesar da intensa fiscalização, apesar dos intendentes das minas percorrerem as jazidas, acompanharem a extração para garantir a parte do rei, o contrabando existia. Os mineradores faziam de tudo para esconder o ouro e não pagar a parte do rei. Diante de tanto contrabando, a coroa resolve aumentar o cerco fiscal. E no ano de 1720 foram criadas casas de fundição. A Intendência das Minas administrava esses estabelecimentos, destinados a fundir, derreter o ouro em barra, com o selo da coroa, peso e todo um controle, onde era retirada a parte do rei, os 20%, entregue o ouro em barra ao minerador. Assim, não mais havia necessidade dos intendentes se deslocarem até as jazidas. Os mineradores eram obrigados agora a levar todo o ouro extraído para esses locais, porque a partir dessa data o ouro só poderia ser comercializado em barra e com o selo real. Significava dizer que o ouro era legal, quintado. Cabia agora aos intendentes também fiscalizar as estradas através de militares, fiscalizar as estradas e o porto, as estradas que davam acesso às jazidas, ao porto e lá no porto, e evitar o comércio de ouro em pó ou bruto que não fosse em barra. Se alguém fosse pego, se alguém fosse encontrado vendendo ouro que não fosse em barra, essa pessoa era presa, seus bens eram confiscados e talvez um castigo seria o desterro para a África. Com a criação das casas de fundição, assim, aumentou a fiscalização e gerou revoltas, gerou insatisfações entre os mineradores. E a revolta de Vila Rica, 1720, isso mesmo, os mineradores de Vila Rica, atual Ouro Preto, fizeram uma rebelião, uma revolta contra a instalação de uma casa de fundição em Vila Rica. A causa, portanto, desse movimento foi a criação de uma casa de fundição em Vila Rica. Gerou revoltas entre os mineradores porque alegavam que as autoridades só aumentavam o cerco fiscal em relação
à atividade mineradora. O movimento também pode ser chamado de Revolta de Filipe dos Santos, em alusão ao seu principal líder, Filipe dos Santos. E o resultado desse movimento é que a coroa portuguesa enviou um grande reforço militar para a região, ocorreram prisões dos líderes desse movimento e o enforcamento do principal líder, Filipe dos Santos, que foi executado, enforcado, o corpo esquartejado e partes do seu corpo foi distribuído entre as estradas, nas estradas que davam acesso à Vila Rica, atual Ouro Preto. Essa foi a revolta de Filipe dos Santos e percebemos aí a violência do sistema colonial contra aqueles que se atrevessem a burlar a lei e não obedecer à coroa portuguesa. Apesar de todo esse fisco, apesar de toda essa fiscalização, o contrabando continuava a existir. Os mineradores, comerciantes faziam de tudo para esconder o ouro e não pagar a parte do rei. E uma dessas estratégias é a utilização de santo falso, santo do pau oco, isso mesmo, estátuas feitas de pau oco, onde o ouro em pó era escondido ali. As pessoas escondiam ouro em pó e diamantes dentro desses santos do pau oco, que essas estátuas feitas de madeira, daí a expressão que surgiu, o santinho do pau oco, santo falso, pessoa que tem aparência de santo, mas que na realidade não é confiável. Assim, os mineradores foram encontrando outros meios de burlar a fiscalização e assim não pagar a parte do rei. E a coroa foi criando mais impostos. No ano de 1735 foi criado aí um novo imposto sobre a atividade mineradora, o imposto chamado de captação. Todo minerador teria que pagar anualmente 17 gramas de ouro por cada escravo que ele tinha, mais um imposto. E olha que os mineradores utilizavam bastante mão de obra escrava de origem africana, como bem podemos observar nessa imagem, a presença forte de escravos de origem africana em uma jazida. E assim, outra medida que foi tomada no ano de 1750, para aumentar ainda mais a arrecadação pela coroa, foi instituído o quinto anual. Todo minerador, o imposto anual que ele deveria pagar, deveria atingir no mínimo 100 arrobas, ou seja, quase 1.500 quilos de ouro. Todo minerador tinha que atingir no mínimo isso. E a coroa proclamava derrama, porque aqueles mineradores que não atingiam esse mínimo, o montante que faltava, eles somavam tudo e dividia para todos os habitantes das minas, não somente os mineradores, mas também todos os habitantes que deveriam completar esse montante que faltava. Assim, a coroa proclamava a derrama. Era o período em que todos os habitantes das minas, mesmo quem não fosse minerador, artesãos, comerciantes, outros profissionais que viviam na região aurífera, deveriam se deslocar até a intendência das minas e pagar o imposto devido. Percebemos aí que a fiscalização era intensa e gerava revoltas. Fiscalização como o quinto do ouro, 20% do ouro extraído é da coroa. Casas de fundição a partir de 1720, locais destinados a fundir o ouro em barra com o selo da coroa e já retirada a parte do rei. Captação, 17 gramas de ouro por cada escravo que o minerador tinha anual. 100 arrobas anual deveria ser o mínimo a ser pago por cada minerador de impostos. E derrama era o período que todos os habitantes das minas deveriam contribuir ali com o imposto devido em função da soma de todos os mineradores que estavam em débito por não terem atingido, no mínimo, os 100 arrobas de ouro. Percebemos assim a intensa fiscalização e a produção do ouro do Brasil nesse período em toneladas. Em quase um século, mais de 160 toneladas de ouro foram extraídas dessa região.
Como bem podemos observar, a crescente, o auge, a cada década, as toneladas de ouro que foram sendo extraídas do Brasil. E o auge entre os anos de 1741 a 1750, 29 toneladas de ouro. E a partir, entre os anos de 1751 a 1760, 28 toneladas de ouro. E começou uma queda, né? A decadência aurífera se deu a partir aí dos anos de 1770, quando começou a esgotar as jazidas. E também na região aurífera foi sendo encontrado diamantes, isso mesmo. Os diamantes em menor quantidade na região onde hoje é a atual cidade diamantina, antigo Arraial do Tijuco. E como se deu o sistema de extração de diamantes e pagamento do imposto do rei ou o controle fiscal. Entre os anos de 1729 a 1740, lembrando que foram os mineradores que extraíam ouro que foram encontrando diamantes naquela região, onde hoje é a atual cidade diamantina, antigo Arraial do Tijuco, a região dos diamantes. Entre os anos de 1729 a 1740, foi a partir de 1729 que eles foram encontrando os primeiros diamantes, e durante aí aproximadamente uma década a extração era livre. Ou seja, havia o leilão das datas, devendo os mineradores que trabalhavam na extração dos diamantes pagar a quinta parte do rei, o imposto do quinto. Só que a partir de 1740, a extração de diamantes deu-se por concessão privilegiada a determinados nobres portugueses, empresas, através de regime de contrato. A coroa portuguesa arrendava, demarcou a área dos diamantes, criou o distrito diamantino e arrendava o distrito a um determinado empreendedor português que durante 5 ou 10 anos, em regime de contrato, esse empreendedor iria cuidar de toda a extração de diamantes com emprego de mão de obra, sendo que esse contratador pagava à coroa o valor exigido por essa concessão privilegiada. A partir de 1771, ficou estabelecido que o distrito diamantino, a extração seria totalmente de responsabilidade das autoridades reais. Assim foi a extração de diamantes no Brasil, também aí num curto período, mas século XVIII. Durante o período da extração dos diamantes, lembramos de uma personagem que rendeu tantas histórias, mitos, é a Francisca da Silva de Oliveira, conhecida como Chica da Silva. Ela era uma escrava que foi alforriada, viveu na região dos diamantes, no Arraial do Tijuco, Minas Gerais, ali durante a segunda metade do século XVIII, e ela manteve durante 15 anos uma união consensual estável com um contratador, o rico contratador João Fernandes, um homem fidalgo português que arrendou a região dos diamantes por algum tempo, conheceu essa escrava, se apaixonou e tomou ela como esposa. Os dois tiveram aí 13 filhos. O fato de uma escrava alforriada ter atingido essa posição de destaque, uma sociedade super conservadora e racista, isso gerou aí muitas histórias e mitos envolvendo a Francisca da Silva, a escrava Chica da Silva. Vamos aqui agora trabalhar as consequências, porque o ciclo minerador produziu tantas transformações na colônia, transformações econômicas, sociais, culturais, políticas, a exemplo da sociedade mineradora. Fazendo um comparativo da sociedade mineradora com a sociedade açucareira, percebemos que a sociedade mineradora era uma sociedade mais heterogênea, mais diversificada, com possibilidade maior de ascensão social, isso mesmo, de mobilidade. Observamos que a sociedade açucareira era formada basicamente pelos senhores de engenho e uma massa de escravos independentes. A mineradora permitiu o aparecimento de mais elementos novos da sociedade, uma atividade que exigia muitos fiscais, muitos militares, tantos que
usufruíam de forma direta ou indireta da atividade aurífera. Os grandes mineradores, mais autoridades reais querendo aumentar o fisco, o controle, tropeiros, comerciantes que abasteciam a região das minas de mercadorias trazidas de outros locais distantes da colônia, mais oficiais, mais burocratas, mais soldados, mais toda uma estrutura burocrática que gerou uma série de profissionais, mais elementos do clero, comerciantes que passaram aí a abastecer a região da aurífera, muitos ricos comerciantes e mineradores que começaram a colocar seus filhos para estudar em Portugal e voltavam formados advogados, médicos, formando uma classe de profissionais liberais, pequenos mineradores e a massa de escravos. Assim, a sociedade mineradora era bem mais heterogênea e com maior possibilidade de mobilidade. Uma outra consequência foi o aumento do número de escravos na região aurífera, como bem podemos observar nessa imagem, uma jazida e a forte presença de escravos. Na região aurífera, século XVIII, foi o período que mais chegou escravos de origem africana nos portos do Brasil. E uma outra consequência da mineração foi a intensa urbanização que a região passou, com o surgimento de tantas cidades que surgiram em função da atividade da mineração, como Vila Rica, atual Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, Diamantina, São João del Rei, Cidade Mariana. Então a região aurífera ganhou uma intensa urbanização. O povoamento, como bem podemos observar nesses dois mapas, o povoamento da colônia se expandiu no século XVIII. A atividade mineradora permitiu isso e até aumentar o número de capitanias. Como bem podemos observar nesses dois mapas, em 1709 o Brasil tinha apenas 7 capitanias. E dobrou o número em 1789, já tinha 14 capitanias. Como podemos observar, novas capitanias foram criadas. Capitania de Mato Grosso, Goiás, Capitania do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Assim, dobrou o número de capitanias, isso graças à atividade mineradora. Uma outra consequência foi o centro econômico do Brasil. Até o ciclo açucareiro era o Nordeste. Salvador era o centro político, era a capital, e o Nordeste açucareiro, o centro econômico. A mineração permitiu haver uma transferência do centro econômico do Nordeste para o Sudeste. Até a capital mudou. Era Salvador e no ano de 1763 mudou para o Rio de Janeiro, a capital. Assim, mudou o centro econômico e político da colônia, isso graças à atividade mineradora. Uma outra consequência foi o comércio interno que se intensificou na colônia. Até a época do ciclo açucareiro, o comércio forte era colônia-metrópole. Continuou. Colônia-metrópole e também interno, dentro da colônia. Regiões não auríferas, como o Norte, Nordeste e Sul, abastecendo a região aurífera, a região Sudeste e Centro-Oeste, de alimentos, de produtos, de mercadorias não produzidas naquela região. Essas mercadorias eram transportadas pelo movimento que nós chamamos de tropeirismo, onde os comerciantes utilizavam tropas de mulas para transportar essas mercadorias. Uma outra consequência também foi a cultura que se dinamizou na colônia. O surgimento de profissionais liberais, advogados, médicos, uma classe letrada, formada e, portanto, apreciadora de arte, cultura, literatura, escultura, pintura, permitiu aflorar os artistas na região e aí a cultura se dinamizou. Assim como bem podemos observar também nesse mapa, a economia tornou-se bem mais dinâmica no século XVIII, fazendo um comparativo com o século XVII. Perceba nesse mapa mais diversificação econômica da colônia. A pecuária expandiu cada vez mais a produção de carne, charque para abastecer a região aurífera, charque do Nordeste e do Sul. A mineração se expandiu, cana-de-açúcar continuou a ser um produto importante na economia da colônia, extração de drogas do sertão amazônico e o pau-brasil que continuava sendo explorado. E podemos perguntar, qual foi o destino da maior parte dessas 160 toneladas de ouro e dos diamantes também que foram explorados no Brasil durante o século XVIII? Qual foi o destino desse ouro? A maior parte foi para a Inglaterra e ajudou a tornar a Inglaterra uma grande potência e líder na Revolução Industrial. Como esse ouro foi parar na Inglaterra?
déficit na balança comercial portuguesa em relação à Inglaterra. Portugal, desde o final da União Ibérica, entrou numa crise econômica e numa forte dependência em relação à Inglaterra, importando tantos manufaturados ingleses, a maioria das manufaturas que circulavam em Portugal e em suas colônias, oriundos da Inglaterra. Para cobrir esse déficit na balança, cobria com ouro brasileiro. Tratados desvantajosos que Portugal fazia com a Inglaterra, a exemplo do Tratado de Mentone, tratados que favoreciam mais a Inglaterra. A exemplo desse tratado é que Portugal zerava a taxa de importação do tecido inglês e a Inglaterra zerava a taxa de importação do vinho português. É óbvio, é claro que Portugal consumia mais tecido inglês do que a Inglaterra vinho português, deixando Portugal num déficit na balança, como bem podemos observar nesse gráfico, onde o vermelho são as importações portuguesas em relação à Inglaterra e o verde são as exportações, gerando déficit. E esse déficit na balança comercial era pago com o ouro brasileiro. Daí a explicação, o fato da maior parte do ouro brasileiro, o destino ser a Inglaterra. A Inglaterra, desde o século XVII, em que a burguesia governava a Inglaterra com a monarquia parlamentarista, a burguesia no poder conduziu o pleno desenvolvimento do capitalismo inglês, a produção de manufaturas, para abastecer aqueles países que ainda viviam da agroexportação, como no caso Portugal. E assim, diante dessa crise, durante o reinado de Dom José I, nomeou como primeiro-ministro o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho, e esse Marquês de Pombal promoveu uma série de reformas que ficaram conhecidas como reformas pombalinas, cujo objetivo era reduzir esse déficit na economia portuguesa e aumentar a renda da coroa portuguesa, as rendas. E quais as ações foram tomadas pelo Marquês de Pombal? Podemos citar a criação de mais companhias de comércio, com a queda do ouro, estimulou a agricultura mais no Brasil de açúcar e tabaco, aumentando os impostos no caso da derrama, o controle fiscal. Os jesuítas foram expulsos do reino português e do Brasil também. Assim, a coroa confiscou todo o patrimônio deixado pelos jesuítas. A escravidão indígena foi abolida de vez no Brasil, para que houvesse apenas o tráfico de escravo africano, para gerar cada vez mais lucro para a metrópole, extinção das capitanias hereditárias e a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1769. Todas essas ações aí foram ações instituídas, ações promovidas pelo Marquês de Pombal, era o primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal, reformas essas que ficaram conhecidas como reformas pombalinas. Vamos aqui trabalhar um item do Enem para rever esta temática que trabalhamos nessa nossa aula de número 4. O Enem 2019, um item traz a seguinte informação no texto. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio de Janeiro e estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Observamos aí nesse pequeno recorte de um texto de França, dessa obra O Tamanho Real da Escravidão, percebemos aí que a informação é que século XVIII, segunda metade, aumentou mais a chegada de escravos no Rio de Janeiro de origem africana, do que no Porto de Salvador. Isso por quê? Porque o Rio de Janeiro mais próximo da região aurífera, da região da extração de ouro e diamantes, a necessidade de mão de obra escrava para ser empregado nessa atividade, levou a haver maior importação de escravos da África para a região sudeste e o Porto Rio de Janeiro. Assim, foi a atividade da mineração que proporcionou essa mudança importante aí apresentada no suporte do texto desse item. O comando coloca: na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade, é claro, atividade da extração de metais preciosos, ouro e diamantes. Portanto, o gabarito oficial desse item é letra B. Portanto, aqui encerramos essa nossa aula de número 4 com a temática ciclo minerador. Forte abraço
e até a nossa próxima aula.